E aí, pessoal, tudo bem? Eu me lembrei que eu queria fazer um vídeo sobre o Gato de Botas, né? É um desenho infantil, porém, ele é um desenho que eu preciso assistir o número um. Porém, ele tem uma conspiração, né? Um pouco montada. Ele tem uma excelente animação, né? Uma animação até fora do normal. Não sei como que esse efeito vai para a geração jovem, mas é um efeito que fica um pouco não natural e até a própria estrutura do filme não é natural, né? Como fala, e isso faz com que não existe uma profundidade nos personagens, não existe uma história dentro do personagem. O Gato de Botas ali falou que ele é um cara boêmio que só arruma confusão, né? E você pode até se aprofundar nessa questão aqui sobre a sua vida. Existe a gata lá que arrancaram as unhas dela, né? E existe o cachorro que ele que é o pivô que liga toda a história, né? Porém, ele vai lá para um lugar lá encantado, não existe nenhum desafio para eles ir para um lugar encantado, não existe desafio nenhum para eles encontrar o tesouro. A morte é bem construída, porém não é construída a história que levou à morte. O Gato de Botas é uma história muito fragmentada, que não existe uma construção real para acontecer todo aquele clímax, e o clímax acontece e tem os motivos. O gato perdeu a última vida. O Joãozinho lá, ele é um cara maluco que quer poder, né? Mas não existe nenhuma esperança para ele. Existe como fala, a Caixinha Dourado lá, que dormiu na cama dos ursos. Eu acho que ela deve ser continuação da primeira história, né? E fica, como fala, uma história sem você entender, e aí você precisa assistir o Gato de Botas 1 para você entender o Gato de Botas 2. Porém, eu não sei se tem uma ligação muito forte o Gato de Bota 1 e 2, porque é simplesmente inimigos brigando por razões, mas não existe uma escada, né? Os caras já estão no topo brigando por uma questão, né? E na hora quando eles têm o poder, em vez de, por exemplo, o Gato de Botas falar assim, então ela dá um desejo, a estrela do desejo, ela dá um desejo, vamos lutar por mais desejos. Não existe um caminho, só existe a ação, né? E a história. E isso faz com que a história seja muito fraca do Gato de Botas. Porém, a história dele do confronto da morte é extremamente legal. Ela é só reconstruída na parte final. Acho isso errado, ela deveria ser construída no começo, né? Talvez aquele mapa poderia ligar tudo aquilo. Todos que colocaram a mão no mapa vão encontrar, antes de entrar na Floresta Negra, algozes dos seus problemas, né? Ou vão despertar monstros elementais, né? O que mais? Isso seria lógico, né? A história teria sequência se fosse desse jeito, né? Aquele menino lá, o que põe o dedo na torta, ele botou a mão ali, aí ele começava a ter pesadelos, ele se tornasse uma pessoa cada vez pior e cruel. O Gato de Botas se encontrar, a morte encontrar ele quando ele encostasse a mão naquele mapa. A gata não tem sentido nenhum nela na história, né? Ela é só uma gata boa que está ajudando o Gato de Botas, né? E a história do cachorrinho, né? Porém, no final acabou lá que os dois gatos adotaram o cachorrinho, né? Mas tanto nós, os seres humanos e as outras espécies, quando elas não são selvagens, né? Elas têm amor por outros animais, né? E se for criado tudo junto, cresce como se fosse família, tanto mesmo que tá aqui mesmo. Tem um aqui, cadê? Tem um aqui, tem outro ali. A gente é como se fosse uma matilha, né? E eu convivo tanto com eles que eu me comporto como matilha. Eu fico com saudades quando fico muito longe deles, e eles ficam morrendo de saudades de mim quando eles ficam muito longe de mim. E como eu falo, eles querem ir trabalhar comigo, né? E eu fico chateado de deixar eles aqui Mas meu pai vem aqui para tomar conta deles. Mas é como se fosse uma família, como se fosse uma matilha, né? Então o que acontece. Existem pontos legais no Gato de Botas, mas é uma história muito, muito fraca, muito
desconstruído, né? E só pelo a morte aparecer, o gato aparecer, foi um excelente filme, mas o filme é um quebra-cabeça gigantesco e muito mal montado, que o que acontece, né? Poderia começar pelo aquele cara do dedo, né? Ele querendo poder, e aí ele vai lá, sei lá, os ursos lá procurando comida, porque a casa deles foi destruída, e aí ele encontra os ursos, ele conhece a forma dos ursos, ele chama para trabalhar, vai atrás do gato de botas, e aí o gato de botas foge, vai atrás do mapa. Ao ir atrás do mapa, o cara fica desconfiado que os ursos vão dar tudo errado, que ele está seguindo os ursos e não sei o que, ele pega aquela bolsa de magia. Todo mundo põe a mão no mapa, né? E o pessoal como fala, levado direto pra lá, ou eles começam a entrar no mundo, ou o gato de botas perde a vida dele. E aí o gato de botas, a morte aparece, vocês não sei o que e tal, e aí eu vim te pegar. Aí o outro lá, ele começa a se tornar uma pessoa extremamente ruim, né? Porque ele queria o poder, ele entra dentro da maldade. E aí aquele menino que põe o dedo na torta foi uma criança extremamente mimada e se tornou uma criança narcisista, né? Porque o psicopata é completamente diferente dele, né? A Caixinhos Dourado, né? Ela, pelo fato de ela perder tudo, ela querer a casa dela de volta, ter um sonho. E talvez até no final a estrela ser destruída, porém o Gato de Botas e a Caixinhos Dourado, os dois se unissem, né? Para ele ajudar a fazer uma casa para Caixinhos Dourado e a família dela lá. E o Gato de Botas voltar lá para Faraway, né? Que isso é o final. Era só fazer isso que o filme ia ficar 10, né? Mas o filme foi totalmente mal construído, né? Vou ler para vocês, pessoal.